Bom, pessoal, então vamos em frente aí com o nosso curso. O que a gente já viu? A gente teve uma visão já panorâmica do processo mercadológico e a gente já entendeu um pouquinho as últimas tendências ligadas ao marketing aí, como é que ele está evoluindo. Agora vamos começar a nos aprofundar em alguns aspectos do marketing. Se você lembra lá do processo mercadológico, lembra como é que a administração do marketing se materializa? Análise, adaptação, ativação e avaliação. Se a gente prestar atenção, o começo e o fim do marketing tem a ver com informação. Análise, né? É entender o ambiente, entender o consumidor, entender as forças que interagem aí com o consumidor e com a empresa. E no fim, avaliação, que é medir se realmente tudo aquilo que se esperava do consumidor e tudo aquilo que a gente esperava que acontecesse com relação ao ambiente, se tudo isso está acontecendo mesmo. Então, informação no começo, informação no final. Não tem outra maneira mais adequada de começar o nosso aprofundamento do que estudar a área da empresa, a área dentro do marketing que cuida das informações. E a gente chama essa área de SIM, Sistema de Informações de Marketing. Então, o que é o SIM, né? O SIM é um conjunto de pessoas, processos e equipamentos, todo esse arcabouço aí, cuidando de trazer informação para a empresa. São algumas etapas, né? Que etapas são essas? A primeira coisa que a empresa precisa ter em mente quando ela quer gerenciar a informação é qual informação que ela quer ter, que é o que a gente chama de selecionar as informações. Eu preciso dessa informação, eu preciso daquilo, o que eu preciso saber do consumidor, o que eu preciso saber do meu concorrente. Essa é a fase de seleção. Depois que eu selecionei, eu tenho que buscar no mercado. Né? Como é que eu chamo isso? Coleta. Eu vou coletar essa informação no mercado. Coletei a informação quando eu coleto, ela chega em estado bruto. Eu preciso extrair valor dessa informação. Eu preciso ter gente capaz de entender o que essa informação, esse dado, significa. E aí a gente vai então para a fase de análise. Eu vou analisar a informação e analisando a informação eu estou preparado para usar. Mas quem vai usar? Quem vai usar é o tomador de decisão. Então, a empresa, depois de analisar o SIM, né, a área de informações, tem que colocar a informação certa na mão da pessoa certa, que é o que a gente chama aí de distribuição da informação. Então, distribuiu a informação chegou na mão da pessoa certa, ela precisa tomar decisão. Uma outra coisa que o sistema de informação de marketing precisa fazer, a estrutura que cuida do sistema de informação de marketing, é se perguntar, será que essas são realmente as informações que eu preciso? A cada ciclo, a cada período, eu preciso parar e me perguntar, que é o que eu chamo de avaliar, né, se as informações que eu estou usando são realmente as melhores informações. Tá? Então, essa é a estrutura do SIM. E como é que o SIM busca informação no mercado? O SIM busca informação no mercado através de 3 grandes caminhos. Primeiro, registros internos, que é olhar para dentro da empresa e ver que informações já estão dentro de casa e que podem ser usadas como ferramenta de tomada de decisão. Minha experiência diz que as empresas acabam indo buscar informações fora sem antes aproveitar todas as informações que tem dentro de casa. Então é importante, né, ter uma estrutura de organização das informações internas que permita com que a empresa olhe e, a partir dos dados, tenha insights que permitam tomar boas decisões. Né? Alguns exemplos, o volume de vendas da empresa, como é que ele está dividido por estado, como é que ele está dividido por vendedor, como é que ele está dividido por embalagem e assim por diante. Bom, então, esses são os registros internos. Agora, nem todas as informações estão dentro de casa. Às vezes eu preciso buscar informações no mercado. Mas isso não significa que todas as informações que eu vou buscar no mercado precisam ser caras. Às vezes, as informações são baratas. Né? Existem informações disponíveis no mercado, né, que é só ir lá e buscar a informação. Se você pesquisar na internet sobre os seus concorrentes, certamente você vai ver um monte de coisa interessante acontecendo. Você vai ter um monte de informação a um custo muito baixo. Né? Existem entrevistas dos diretores, dos presidentes, dos executivos das empresas, que são insights interessantes. Se a empresa tiver, se o teu concorrente, por exemplo, tiver ações negociadas em bolsa, você pode ter acesso ao balanço dela e ao relatório que eles emitem para os acionistas. Né? Com relação às grandes tendências ambientais, se você assina as principais revistas
de negócios e de interesse geral, né? Você vai ver tendências de comportamento, você vai ver tendências na esfera empresarial. Então, quer dizer, são informações aí que estão disponíveis a baixo custo. E, por fim, se nenhum desses dois tipos de informação te satisfez, seja as informações de casa, nem as informações que estão disponíveis no mercado te satisfizeram, você tem que fazer uma busca específica de informações no mercado. E como é que chama essa busca específica de informações? Chama pesquisa, né? O que é a pesquisa? É exatamente a busca sistemática e específica de informações para resolver os teus problemas que nascem do seu consumidor ou da tua relação com ele e com os ambientes de uma forma geral, né? Existem vários tipos de pesquisa, você vai ter que se aprofundar aí, dando uma revisada aí no livro, mas eu queria enfatizar 3 grandes tipos de pesquisa, né? Os 3 grandes blocos, né? Primeiro, o que a gente chama de pesquisas exploratórias. São pesquisas que as empresas fazem quando estão naquela fase de tentar entender um mercado, entender o que está acontecendo, tatear uma determinada situação, né? Frequentemente são usadas pesquisas de natureza qualitativa, não necessariamente, mas frequentemente, e geralmente pesquisas com pouca estrutura, ou seja, pesquisas que usam metodologias menos estruturadas. Bom, então essa é a fase de pesquisa exploratória. Existe um outro tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisa descritiva, em que a empresa, conhecendo um pouco mais uma determinada situação, ela quer, como o próprio nome diz, descrever um momento, uma situação, uma realidade empresarial, para que ela possa avaliar como é que as coisas estão acontecendo. É tirar uma fotografia de uma determinada situação do mercado. Por exemplo, eu quero saber qual é a minha participação de mercado, eu faço uma pesquisa quantitativa dessa natureza. Eu quero saber como é que os consumidores avaliam o meu produto, eu faço uma pesquisa dessa natureza. E por fim, existe um tipo de pesquisa um pouco mais complexo, mais profundo e mais detalhado, que é a causal, que mede a relação de causa e efeito entre variáveis que eu uso para provocar o mercado, né, e o resultado que o mercado me oferece. Por exemplo, se eu tenho 2 alternativas de mala direta, eu posso fazer uma pesquisa causal, eu posso colocar as 3 malas diretas no mercado e ver qual é que tem um retorno mais expressivo, e aí eu meço a relação de causa, ou seja, o efeito, a minha mala direta, por exemplo, né, e o resultado que eu obtenho, né, que é o percentual de retorno, por exemplo, né? Então, esse é uma outra categoria de pesquisa. Então, a gente está falando das pesquisas exploratórias, das pesquisas descritivas e das pesquisas causais, que são os 3 grandes blocos, os 3 grandes tipos de pesquisa, né? Com isso, a gente fecha esse tema, que é o sistema de informação de marketing, que, como eu disse para vocês, é o aspecto que abre o jogo mercadológico com a análise, né, nos 4 A's lá, e depois ele fecha o jogo mercadológico com a avaliação, medindo se o consumidor realmente está absorvendo aquele conceito, aquele produto, aquela situação que eu estou colocando para ele, e como é que as forças exógenas aí também estão agindo sobre essa relação, se alguma coisa mudou, se houve alguma relação de se houve alguma reação de alguma força do microambiente, ou se tem alguma coisa nova acontecendo no macroambiente aí. Tá ok? Então, encerramos essa fase aí de busca de informação.